A gente vai falar de um dos grandes vilões da inflação. A gasolina atingiu a maior média mensal de preço, isso desde o começo da pandemia. E nos últimos 12 meses, para a gente ter uma ideia, a alta chegou a quase 30%. Vou chamar a repórter Yara Magione, que tem mais detalhes ao vivo para a gente. Oi, Yara, bem-vinda, boa tarde. Oi, Roberta, ótima tarde a você, ótima sexta a todos que acompanham a programação do Visão CNN. O preço médio da gasolina no Brasil hoje está em R$ 7,29. Esse valor, ele é 5,94% superior ao registrado no mês de fevereiro, quando o preço médio era de R$ 6,88. Na comparação com o último ano, então, março do ano passado, março desse ano, aumento de quase 30%, como você falou, bem especificamente esse aumento foi de 27,26%. E quando comparamos os últimos 2 anos, o início da pandemia de Covid-19, então março 2020, março 2022, aumento de preço de 58,5%. Em março do ano de 2020, o preço médio da gasolina era de R$ 4,60, agora reforçando, esse preço médio está em R$ 7,29. Esses dados fazem parte de um levantamento exclusivo que foi feito pela Valicard, empresa que é responsável por gestão, soluções para frotas de veículos, especializada nesse segmento. Esse levantamento mostra também em quais estados houve os maiores aumentos. São os estados de Piauí, aumento de 12,68% no preço médio da gasolina. Depois, o Rio Grande do Sul, com aumento de 8,86%. E o Paraná, em terceiro lugar, com aumento de 8,70%. Na outra ponta, os estados com o menor aumento. É importante reforçar que houve aumento em todos os estados do país. Aqueles que tiveram esse menor aumento, nessa comparação, são os estados de Amapá, Rondônia e Roraima. E com relação às capitais, também eu deixo aqui as informações sobre aquelas que têm o maior preço médio da gasolina. Em primeiro lugar, Teresina, preço médio de R$ 7,81, e Natal, R$ 7,62, e na sequência Belém com R$ 7,58. Na outra ponta, capitais com o menor valor no preço médio da gasolina. Em primeiro lugar, no Rio Grande do Sul, a capital Porto Alegre, preço médio de R$ 6,61. Depois, Macapá, R$ 6,69, e na sequência Cuiabá com R$ 6,76. Eu volto com vocês no estúdio. Tá certo, Yara. A gente vê uma variação, né, entre as regiões, mas ainda assim, todos os locais, valor muito alto. Obrigada, Yara, pelas suas informações. Bom trabalho para você por aí em Curitiba. Deixa eu conversar com a nossa Thaís Herédia, nossa analista de economia, sobre o valor do combustível. Thaís, boa tarde, bem-vinda. Thaís, olhando para frente, o valor deve subir ainda mais? A gente vê, por outro lado, o dólar caiu um pouquinho mais hoje. Tem alguma perspectiva positiva na relação entre as duas coisas? Olha como eu sou uma pessoa de sorte. Hoje é meu último dia aqui no Visão, CNN, porque linda. A partir da semana que vem a gente começa o CNN Money, eu e a Priscila Yasbeck, e eu vou conseguir ter essa despedida, pelo menos trazendo uma noticiazinha assim, que não, se não for boa, pelo menos é no caminho mais positivo depois desse período todo que a gente só fala que a gasolina subiu. Olha, a sinalização, está muito difícil hoje acertar cenário, né? Nós estamos ainda vivendo num clima de incerteza, mas a sinalização hoje dos preços, e os preços dizem muito, é de que há espaço para que, ou pelo menos há uma possibilidade muito grande desse pico de preços ou dessa alta de preços ter chegado no pico, né? Esses números que a gente ouviu agora. E eu vou explicar por quê. Primeira coisa, o preço do petróleo. O preço do petróleo está caindo hoje, o petróleo americano já abaixo de $100, o petróleo Brent, que é a maior referência do mundo, inclusive para nós aqui, ainda acima dos $100, mas em $104. A Agência Internacional de Energia conseguiu um acordo com a maioria dos países para haver uma liberação de dezenas de milhões de barris que os países guardam em suas reservas, os Estados Unidos se comprometendo em liberar 1 milhão de reservas de petróleo por dia. Isso é um volume absurdo, assim, praticamente sem precedentes. Então, vai o arranjo entre oferta e demanda, que resulta nesse preço muito alto, ele acaba se dando
por bons motivos como esse, de uma decisão entre os países que têm grandes reservas, e ruins por outro, como a redução do crescimento da China, a guerra na Ucrânia, que coloca tensão sobre esse mercado, e a inflação provocada pela alta dos preços. Ou seja, temos uma tentativa de equilíbrio nessa distorção que aconteceu nesse período. Aqui no Brasil, o preço dos combustíveis, já sabemos disso, depende também do dólar. E a moeda americana está caindo, não é pouquinho não, viu, Roberto? É um bocadinho mais de pouquinho. Eu estou olhando agora a cotação, R$ 4,70. Redondinho, R$ 4,70, uma queda de quase 0,08%. Então, para nós aqui, pensando no nosso equilíbrio, que depende do preço internacional, depende do dólar, depende também, claro, da nossa demanda. E temos uma grande demanda, né? Não só dos carros, mas especialmente dos caminhões. Tudo indica, tudo se forma para um período à frente em que, se não vai cair drasticamente, pelo menos vai parar de subir, e começa a se criar um espacinho em que a defasagem do preço aqui, na comparação com os preços lá fora, virá negativa, ou seja, há espaço para uma redução dos combustíveis lá na frente. Não estou fazendo aqui não estou dando uma de pitonisa, não estou fazendo previsão, estou apenas trazendo o cenário em que abre-se a probabilidade de haver, se não uma queda muito forte, segurar reajustes pela frente, Roberta. Ótima notícia para o consumidor. Exatamente. Uma notícia positiva aí no olhar para frente. Para o consumidor, para todas as cadeias da economia, né? Sim. Geração de energia, ainda temos termoelétricas funcionando no Brasil com gás e óleo diesel. Então, para toda a economia, pode ser um ponto de alívio, sim.